Imagine acordar e descobrir que um dos líderes mais poderosos do Oriente Médio pode ter sido alvo de uma operação secreta, uma missão planejada durante meses, executada em poucos minutos e capaz de mudar o equilíbrio de poder em toda uma região. Foi exatamente isso que diversos relatórios internacionais começaram a sugerir nas últimas horas. Segundo diferentes veículos de imprensa, uma operação militar extremamente arriscada teria sido realizada no coração de Teherã, capital do Irã. O alvo, de acordo com alguns desses relatórios, seria ninguém menos que o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Se confirmado, esse episódio pode se tornar uma das operações mais ousadas da história recente do Oriente Médio. Mas tudo começou muito antes das explosões. Durante meses, segundo fontes citadas por veículos internacionais, agências de inteligência teriam monitorado cuidadosamente os movimentos de altos líderes iranianos. Cada detalhe era analisado: rotinas diárias, horários de reuniões, deslocamentos dentro da cidade. O objetivo era entender exatamente quando e onde a segurança poderia apresentar alguma vulnerabilidade. Enquanto isso, em centros de inteligência espalhados pelo mundo, analistas examinavam mapas, imagens de satélite e relatórios de vigilância. Nada era deixado ao acaso. Com o passar do tempo, os sistemas de monitoramento começaram a construir um retrato cada vez mais preciso da rotina das autoridades iranianas. Os relatórios indicavam que reuniões estratégicas importantes costumavam acontecer em complexos altamente protegidos dentro de Teherã. Mas havia um problema: atacar dentro da capital iraniana parecia praticamente impossível. Teherã possui um dos sistemas de defesa aérea mais robustos da região, além de protocolos de segurança extremamente rígidos para proteger seus líderes políticos. Mesmo com toda a informação reunida, a missão parecia arriscada demais. Ainda assim, segundo reportagens de veículos como The Wall Street e The New York Times, as equipes de inteligência continuaram reunindo dados. Eles aguardavam uma única coisa: o momento certo. E finalmente, esse momento chegou. Relatórios indicam que uma reunião de alto nível estava programada dentro de um complexo de segurança em Teherã. Diversos funcionários importantes estariam presentes. Para estrategistas militares, aquilo representava um alvo extremamente sensível. Assim que a inteligência confirmou a presença de Jaev no edifício, a informação teria sido compartilhada rapidamente com aliados militares. A operação, que originalmente estava prevista para acontecer durante a noite, teria sido alterada no último momento. Os estrategistas decidiram agir pela manhã. A razão? Um breve intervalo em que os sistemas de vigilância aérea pareciam menos preparados. E assim começou uma das operações militares mais arriscadas dos últimos anos. Enquanto o sol começava a nascer sobre Teherã, caças já estavam no ar, avançando silenciosamente em direção ao alvo. Na cidade, milhões de pessoas iniciavam suas rotinas diárias. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Mas em poucos minutos, a história da região poderia mudar para sempre. Às 9h40 da manhã, horário local de Teherã, o silêncio do céu foi interrompido, segundo diversos relatórios internacionais. O som de mísseis cortou o ar sobre a cidade. A operação havia começado. Caças militares teriam lançado múltiplas bombas contra um complexo altamente protegido dentro da capital iraniana. Alguns relatórios mencionam que cerca de 30 bombas foram utilizadas no ataque. Em questão de segundos, enormes explosões sacudiram a área. Uma gigantesca nuvem de fumaça e fogo começou a subir entre os prédios. Moradores indiferentes. Bairros da cidade disseram ter ouvido explosões extremamente fortes. Janelas tremeram, edifícios vibraram e colunas densas de fumaça escura começaram a cobrir parte do céu de Teherã. Pouco depois, imagens começaram a circular nas redes sociais. Os vídeos mostravam um cenário de caos. Veículos de emergência correndo pelas ruas, helicópteros sobrevoando a cidade, equipes de resgate tentando entender a dimensão do ataque. Enquanto isso, em centros de comando militar e salas de inteligência ao redor do mundo, analistas acompanhavam os acontecimentos em tempo real. Mas essa missão não havia sido planejada naquele mesmo dia. Segundo reportagens da imprensa americana, a ideia de realizar uma operação militar contra alvos estratégicos no Irã vinha sendo discutida meses antes, durante reuniões entre líderes políticos e militares. Diferentes
cenários foram analisados, desde pressão diplomática até possíveis ações militares. Em dezembro do ano anterior, conversas entre autoridades internacionais já abordavam a possibilidade de medidas mais duras relacionadas ao programa de mísseis iraniano. Nas semanas seguintes, a tensão na região começou a aumentar. Protestos internos surgiram dentro do Irã e a situação política torna cada vez mais delicada. Ao mesmo tempo, países da região pressionavam por respostas mais fortes contra o governo iraniano. Houve tentativas de resolver a crise por meio de negociações diplomáticas. Delegações internacionais se reuniram em diversas cidades, tentando encontrar uma solução pacífica, mas as conversas não produziram um acordo definitivo. Quando as negociações chegaram a um impasse, estrategistas militares começaram a preparar um possível plano de ataque. E quando a inteligência confirmou a presença de altos funcionários no complexo de Teherã, a operação foi autorizada. Em poucos minutos, o ataque foi executado com precisão. Agora, depois das explosões e do caos inicial, o mundo inteiro observa atentamente o que acontecerá a seguir. Especialistas acreditam que esse evento pode aumentar ainda mais as tensões no Oriente Médio e talvez alterar o equilíbrio de poder em toda a região. O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é clara: os acontecimentos daquele dia já entraram para a história.